estejamos todos juntos nesta manhã para juntos aprender as lições, as histórias que o nosso amigo Humberto de Campos traz para nós, no qual estamos estudando no livro Contos e Contos, no capítulo 17, que esse livro, ele é do ano de 1958, então ele tem 64 anos, né, do espírito Irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então ele traz para nós, como título, a resposta de companheiro. Então Humberto de Campos, ele responde a um encarnado médio que quer iniciar sua atividade mediúnica, que é a história de hoje. Então, ele quer iniciar suas atividades, e médios, todos nós somos, nós sabemos disso. E ele pede, Humberto de Campos, orientações, o que deve desenvolver para que essa mediunidade aconteça. Então, nessa época de 1958, os cuidados eram muito grandes. Como hoje existe mais desafios dentro da nossa mediunidade, da nossa modernidade, e a mediunidade fica muito mais séria, que devemos ter muito cuidado. Então, vamos a essa resposta de Humberto de Campos, que traz para o seu amigo encarnado. Diz ele: meu amigo, pede você um roteiro seguro de nosso plano que ele sirva às excursões no penetrar no campo mediúnico. A região é quase inexplorada. As surpresas imensas, diz você desalentado, né? Diz quem escreveu a carta a Humberto de Campos. E Humberto fala: algo difícil para o médium está entrando em uma zona invisível. Isso lá no tempo do descobrimento. E aqui no texto ele faz a comparação. Como os velhos portugueses do litoral do Brasil, que perdiam longo tempo antes de enfrentar a selva fascinante, seus olhos contemplam a magnitude do continente espiritual. Quer dizer, ele compara aqui aos olhos dos portugueses com os olhos dele que ele vê, né? Na terra, sentindo-se você incapaz de serviço, de penetração na terra maravilhosa dos novos conhecimentos. Observa as possibilidades infinitas de realização, a grandeza do serviço a fazer. Entretanto, a incerteza impede-lhe a marcha inicial, quer dizer, a segurança. Então, a gente tem que ter segurança. Sabe você que os sacrifícios não serão reduzidos. Os bandeirantes antigos, aqueles que já estavam em terras de incursões para o Brasil, né? Para semear a civilização no oceano verde das florestas, sofreram muita vez privações e dificuldades, solidão e angústia indizível, que não era possível. Os pioneiros da espiritualidade, nos tempos modernos, para distribuírem a nova luz, ou seja, tudo está fácil, não tereis nenhuma dificuldade. Então, a gente não deve pensar isso. Tudo para você ter um bom êxito é com grande garra, grande dificuldade, né? Experimentarão igualmente os choques do meios,
sentir-se-ão quase sós, solidários, padecerão a sede do espírito e a fome do coração. Então, aqui nesse trecho, a gente lembra, né, do médium Chico Xavier, que serviu Humberto de Campos, pessoa que passou por muitas dificuldades e que está aí, né, sempre evoluindo cada vez mais no mundo espiritual, a ajuda de todos nós encarnados. Então, tochas acesas contra as sombras da ignorância e do convencionalismo inferior, sofre desgaste natural de suas responsabilidades e energias. Quer dizer, as tochas são os médios, né, que sofrem, né, grande dificuldade para ir além, né, do seu trabalho. Quem se abalance, apresente para esse trabalho, pois no ideal de servir no campo da mediunidade, espere por lutas árduas de purificação, por lutas difíceis, mas também leva, né, as coisas boas. Então ele continua. A técnica da cooperação com a espiritualidade superior não é diferente daquela que norteia, que dirige as atividades dos realizadores do progresso humano. É razoável que o individualismo aí prepondere com coloração, quer dizer, com efeito de luzes, né, de cores, inalienável da ação pessoal no trabalho a desenvolver. Quer dizer, ali o médium está apenas como um instrumento de uma mensagem de um mundo espiritual para o mundo físico. E há sim coloração, luzes, né, individual, que está inalienável da ação ali da pessoa, ou seja, que está ali servindo como médio. Então é muito gratificante, né? E todavia, esse individualismo deve ajustar-se aos imperativos do supremo bem, apagando-se voluntariamente com alegria para as claridades da vida mais alta se destaquem no quadro penambuloso das atividades terrestres. Então, aqui ele fala para nós que, todavia, ou seja, precisamos muito de manter uma vigilância muito grande do individualismo para que ele não leve ao médium a vaidade, um tipo de poder. Então, precisa ter humildade. A mediunidade, que numa mesa mediúnica é algo que a gente vê ali, os encarnados, a gente não vê o que acontece, né, no mundo espiritual. A gente não vê a ação que acontece pelos amigos espirituais, no amparo dos sofredores. Então, vemos algo que é apenas materialidade, né? E aí continua ele. Não é o fenômeno desconcertante e indiscutível a base fundamental da obra. É o espírito de boa vontade, de sacrifício, de renunciação por parte do médium. Ser o medianeiro de fatos transcendentes que constituam um alicerce de grandes e abençoadas convicções é admirável tarefa, sem dúvida. No entanto, se as demonstrações obedecem a impulsos mecânicos, sem o condimento, quer dizer, sem o tempero necessário da compreensão elevada no setor da responsabilidade, do serviço do amor fraterno,
toda fenomenologia se reduz a fogo fátuo, quer dizer, brilho falso, né? Pelos fenômenos. Então, impressiona e comove durante a festa, para cair o absoluto esquecimento nas obras. Quer dizer, o trabalho como médio não promove nenhuma melhoria moral, mesmo acaba a festa e falta tudo no que era. Então, tem que ter responsabilidade, compromisso, porque senão tudo acaba. Então, a gente tem que ter muita firmeza no trabalho como médio. Não basta iniciar a edificação para que o trabalho se realize. É indispensável saber prosseguir e saber terminar. Que para nós, né, começar a gente começa e terminar. Imprescindível compreender também nesse capítulo que todos os homens do mundo são médios, por serem intermediários do bem ou do mal. Então nós sabemos, né, que todos nós somos médios, todos nós homens, né? Então você, para ser um médio praticante, nós precisamos muito de estudar, é muito sofrimento, mas que tudo é possível. As fontes do pensamento procedem de origem excessivamente complexa, quer dizer, complicada. E nesse sentido, cada criatura humana, nos serviços comuns, reflete o núcleo de vida invisível que se encontra ligada de mente e coração. Nos cansaremos de repetir que as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte, né? Os espíritos estão entre nós em toda parte, em todo momento. Então, resta nós, né, com nossas atividades, estar sempre ligado no bem, porque se nós estamos ligados no bem, nós temos várias sintonias. Então, se eu estou ligado no bem, eu estou bem. Se eu estou ligada com o mal, estamos ligados com os espíritos do mal. Então, eu não posso desviar-me, contudo, da linha essencial de sua consulta fraterna. Você, em suma, deseja informar-se quanto ao processo mais eficiente de atender aos imperativos do bem, no intercâmbio com o plano invisível. E, em fase de seu desejo, nada tenho a aconselhar-lhe, senão que intensifique sua capacidade receptiva. Quer dizer, né, precisamos estudar, então não tem modelo para você dar, tem que ter o equilíbrio, o conhecimento que Deus dá para você e você tem que exercitar, dilatando esses conhecimentos, elevando-os às aspirações, purificando o propósito e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir no infinito. Então, mediunidade, meus irmãos, é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão das ondas de sentimento que lhe é própria. Então, dentro de nós tem um sentimento, e ali a nossa elevação depende de cada um de nós. Eu não posso pegar a elevação do outro, porque ele é médio, eu também quero ser. Não, já vem dentro de nós essa evolução, esse ajustamento, no qual, se estudarmos, venceremos as nossas dificuldades. Então, subamos desse modo a montanha do conhecimento e da bondade. Ajustemo-nos à esfera superior da vida, para merecermos a convivência dos espíritos superiores. Então, aqui ele está dando a receita. Então, ser médio não é virtude, mas
em ser trabalhador fiel do bem. Então, essa é a receita que ele dá para o seu amigo. Essa receita do trabalhador fiel é instrumento do divino amor, onde quer que você se encontre. Continua ele. Na execução desse programa, encontrará contínuo engrandecimento de poder espiritual. Guarde a harmonia de seu vaso físico, quer dizer, de seu corpo, essa harmonia do corpo. Faça mais luz em sua mente. Intensifique o amor em seu coração e o trabalho será sempre mais lúcido, forte e mais sublime. Quanto às arremetidas dos descrentes e ironistas, que são aqueles que falam dos espíritos, que são malucos do mundo, não se prenda ao julgamento que lhes é peculiar, que é próprio deles mesmos. São mais infelizes que perversos. Em todos os tempos, tanto riem como choram, inconscientemente. Não emito semelhante conceito para envolver-me em fumaças de superioridade. É que também me demorei longo tempo entre eles e conheço de experiência própria o sorriso e lágrimas do picadeiro da ignorância, quer dizer, do centro do círculo espiritual. Siga, portanto, seu caminho, estudando com o Mestre Divino e ouvindo a própria consciência. Não sou eu, quer dizer, pobre amigo do plano espiritual, quem lhe vai traçar diretrizes. No fundo, o que você deseja é o encontro divino com o Senhor, o ideal que me impulsiona agora o espírito de pecador. Quer dizer, Humberto de Campos, que está dizendo que quer a mesma coisa que ele, o encontro do divino Senhor, que também, nesse momento, impulsionou o nosso amigo Humberto de Campos. Em vista disso, ouçamos juntos a advertência do Evangelho, né? Os dois querem a mesma coisa, né? A advertência do Evangelho. Negue cada qual a si mesmo, tome sua cruz e siga-no. Lucas, pergunta o amigo, tem você suficiente disposição para satisfazer o sagrado apelo? Responde nosso amigo Humberto de Campos. Quanto a mim, esteja certo de que não quero dificultar a condição de alma do mundo, do outro mundo. É o que estou procurando fazer, com toda a sinceridade do coração. Olha, quantas coisas temos de aprender, estudar, estudar, porque nós podemos encaminhar, ensinar, mas o dono de tudo é nós mesmos, é nós assumirmos a nossa capacidade, né, de sermos o que a gente quer e que Deus permita, né, que a gente a cada dia seja melhor. E aqui, no próprio texto, no item 12, ele traz aqui, que eu achei a fala muito, muito profunda para nós, fala assim, subamos desse modo a montanha do conhecimento e da bondade, né? Ajustemos a esfera superior da vida para merecermos a convivência dos espíritos superiores. A virtude primordial em semelhante tarefa não consiste substancialmente em ser médio, mas em ser um trabalhador fiel do bem, né? Instrumento do divino amor
onde quer que você se encontre. Então, por todas as dificuldades, é nós mesmos que temos que melhorar, que crescer. Então, o Espiritismo dá para nós, né, uma estabilidade, um conhecimento tão profundo que a gente é capaz, porque para nós sermos espíritas, nós tem que regaçar as mangas e estudar mesmo, para conhecer cada vez mais e ter a certeza da outra vida e como a gente sobreviver aqui na Terra com os nossos irmãos, né? Então, no livro dos médiuns, no capítulo 3, método, no segundo parágrafo, traz para nós também, falando a respeito da mediunidade. Então, se tiver tempo, eu posso ler, João? Fique à vontade, Neus. Temos ainda quase 15 minutos ainda. Fique à vontade. Então, aqui no livro dos médiuns, no capítulo 3, método, diz assim: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido. Da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente a convicção. Então, aqui eu li esse trecho que eu achei muito importante, que encaixa no nosso texto de hoje, e também no livro dos Médiuns, no capítulo 14, no livro dos Médiuns, capítulo 14, no 159, no primeiro parágrafo, diz assim, é pequeno, não é muito grande não. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo, como o texto também fala, né? É ser um trabalhador fiel no bem. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos médio. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médios têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médios de efeito físico, os médios sensitivos, os impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores,
fotógrafos, escreventes ou psicógrafo. Então, aqui vem falando de todas esse tipo de médium, né? Então, a gente tem que realmente estudar. Então, é muito cauteloso a questão da mediunidade, que a gente tem que estudar muito mesmo, né? Para nos sermos mais esclarecidos. Então, o livro do médium nos ensina tudo sobre a mediunidade. Então, é colocar em prática estudando, né? Então, eu deixo aqui, né, nesse momento, que eu já falei bastante, eu deixo para todos dar a sua colaboração, completando essa ideia do texto, que ela é muito profunda para todos nós, a mediunidade, né, muito séria e muito gratificante, porque é um trabalho do bem, que todos nós possamos dar a nossa ideia e completar esse texto que Humberto de Campos trouxe para nós hoje, né? Que é maravilhoso de saber que é possível sim. Existe os médios, que é uma comunicação da terra com o mundo espiritual, que para nós é muito, vou falar assim, é muito especial, porque o médium Francisco Cândido Xavier, com a espiritualidade amiga que Deus ofereceu para ele e colocou em prática, quantas mães ele o aconselhou, ele o abraçou no seu colo, e hoje, como o Dia das Mães, tenho certeza que nós, mães daqui da terra, Deus dá o consolo que a gente precisa, a evolução que precisamos, não podemos parar, precisamos continuar e aceitar de verdade quem sou eu, a Neuza Maria. Eu tenho direito de crescer, de aprender para me chegar a Deus. Então, de onde eu venho, eu tenho que voltar. E que Jesus abençoe todas as mães terrenas e as mães espirituais que já foram, que estão no mundo espiritual com Maria. Que Maria conduza elas no leito, que elas assim precisam e cada uma merece. O seu aconchego, o seu colo de Maria, nossa mãe, como todas nós mães que acolhe os nossos filhos de maneira que for no nosso colo. Sempre tem um que dá mais trabalho, é com esse que eu tenho que exercitar para que eu faça o meu papel de mãe. Quando chegarmos no mundo espiritual, nós mães temos uma responsabilidade muito grande com nossos filhos. Tenho certeza que Deus vai perguntar para nós: onde está seu filho? Será onde eu deixei? O que eu pude fazer por ele? Pelo menos a gente tem que tentar sempre. Se não conseguir, Deus sabe o que faz, porque Deus acolhe todos. Então, esse dia é muito especial, né, por ser o Dia das Mães, e um texto tão profundo que veio para nós nesta manhã, que a gente só tem que agradecer a Deus por isso, que Ele acolhe todas as mãezinhas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Muita gratidão, esse grupo que nos ensina, que nos auxilia, que nos dá força de sermos a cada dia melhores. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muita paz para todos, um ótimo dia. Que assim seja.